Bem-vindas ao canal Crochê da Camila. Na aula de hoje, nós vamos fazer esse lindo tapete com barbante felpudo. Eu usei sobras do fio Marsala e também sobras do barbante marrom. Usei meio novelo de barbante felpudo para fazer o tapete. Agulha para crochê tamanho 3,5 e tesoura para os arremates. Vamos à aula? Vamos iniciar, então, o trabalho de hoje fazendo a laçada inicial do crochê. Então, ó, laçada com a mão direita, laçado com a mão esquerda, passa uma laçada por dentro da outra e ajusta o fio. E aí, você segue ajustando aqui, puxando o fio do início, até ter uma laçada do tamanho que você precisa para fazer correntinhas, tá? Então, aqui eu tô trabalhando com o fio número 6 e agulha para crochê tamanho 3,5. Então, eu vou iniciar fazendo 20 correntinhas. Então, eu vou seguir fazendo as 20 correntinhas, porém, sem apertar demais o ponto, tá? Faça as 20 correntinhas com o ponto mais solto que você conseguir. Se você apertar demais o ponto, vai ficar ruim na hora de preencher os pontos altos da próxima carreira. Então, tenta trabalhar com o ponto bem solto e fazer 20 correntinhas. Essas 20 correntinhas, elas vão ser a base do nosso trabalho, tá? Em cima delas, nós vamos trabalhar os pontos altos da próxima carreira. Então, 20 correntes. Eu vou começar a subir pontos altos. Então, para começar a subir pontos altos, eu tenho que fazer 3 correntes. Então, 1, 2, 3. Essas 3 correntes, elas são o meu primeiro ponto alto, elas vão ter a altura de um ponto alto. Daí, então, eu vou pegar a laçada e eu vou introduzir a agulha na 5ª corrente, contando de trás para frente, tá? Então, ó, 1 ponto alto. Percebe que eu não estou apertando demais o ponto. Por que que eu tô fazendo isso? Quando a gente aperta demais o ponto e a gente está trabalhando com esse barbante felpudo, é muito difícil, e eu digo isso por experiência própria, eu senti muita dificuldade quando erro e eu preciso desmanchar o trabalho, tá? Então, deixa eu puxar mais fio aqui. Eu acho que é bacana não apertar demais o ponto. Você não precisa deixar ele frouxo, tá? Mas um pouquinho mais solto que o comum para você. Mais uma coisa, tentem não deixar dar nó nesses pelinhos. Foi fazer o ponto, ó, que nem eu, tô finalizando o ponto alto. Viu que a agulha não passou? Desmancha, passa de novo, vai fazendo devagar e prestando bastante atenção no seu trabalho para você não errar ele. Porque desmanchar com esse barbante é muito difícil, ou pelo menos eu senti muita dificuldade. Ele dá um visual diferente no trabalho, fica realmente lindíssimo, mas para fazer uma única vez, para não ter que ficar desmanchando, sabe? Então, eu vou terminar de preencher aqui o total de 20 pontos altos e eu volto para a gente conversar e eu explicar como que eu vou fazer o canto do trabalho, a voltinha, tá? Vou lá terminar, então. Falta esse pedaço aqui, olha. A parte que eu fiz é essa já, ó. Tá vendo? Como ponto alto, acho que não tem mais segredo para vocês, eu vou fazer, então, até o final do trabalho. Se você é iniciante, tem alguma dúvida do ponto alto, eu vou deixar aqui no card para você o vídeo de como faz o ponto alto. Meninas, olha, então, eu vim até no canto do trabalho, tá vendo? E eu trabalhei, além desses aqui, ó, dessas 3 correntinhas do início, então, os 20 pontos altos. A hora que eu cheguei no final do meu trabalho, eu trabalhei a última corrente aqui, certo? Então, nesse último buraquinho, além desse ponto alto que eu fiz por último, eu vou fazer mais 5 pontos altos. Por que 5 pontos altos? Porque eles são suficientes para eu fazer a volta do trabalho, sabe? A parte oval do tapete? Então aqui serão na mesma corrente um total de 6, né? Mas como eu já tinha feito um, então agora eu vou trabalhar mais 5 pontos altos. Isso vai fazer com que eu consiga fazer a volta do trabalho, a parte oval dele, tá? Deixa eu contar aqui.
é meio chato de enxergar, tá? Então, aqui, olha, eu tenho na mesma correntinha 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Já vou encaminhar para o 6º ponto. Agora, olha, eu vou virar o trabalho, tá vendo, ó, que eu já fiz a volta aqui. E nessa lateral aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Em cada lugarzinho aqui, eu vou pôr um ponto alto. Veja, olha, eu vou no próximo. Deixa eu aproximar, ver se dá pra ver bem aqui, olha. Eu vou introduzir a agulha, vou puxar a laçada e vou fazer um ponto alto, sem apertar demais o ponto. Você já vai perceber que esse fio do início que sobrou, para ficar bem arrematado o trabalho, eu vou segurar ele junto com o trabalho. Então, conforme eu vou fazendo os pontos altos, eu já vou prendendo ele vai ficando no pé do ponto. Porque assim, quando eu for terminar o meu trabalho, é uma coisa a menos para eu fazer o arremate. Ele já tá ficando preso aqui, olha, tá vendo? Eu já vou segurando ele junto, vou introduzindo a agulha e já vou prendendo ele, tá? Vai ficando bem preso. Vocês não precisam se preocupar, dá para lavar, bater na máquina, que esse trabalho já não desmancha mais, tá bom? Então, eu vou fazer até lá o final, vou fazer os 6 pontos na mesma última correntinha, e aí eu volto para ensinar como que a gente fecha e vai para a próxima carreira. Meninas, então, a volta pronta ficou assim, tá? Esse é o avesso, tá? E agora eu vou virar o direito para vocês verem, ó, esse é o direito, certo? Eu acho que se eu continuar mostrando para vocês com o barbante felpudo, vai ficar ruim para vocês enxergarem. Então, o que eu pensei? Deixa eu colocar esse meu para lá. Eu pensei de fazer assim para vocês, olha, nesse barbante, ó, melhor para enxergar, né? Então, eu fiz exatamente o que eu falei para vocês, tá? Eu vou explicar mais uma vez como faz o canto, para vocês não ficarem com dúvida. Então, você chega aqui no final do trabalho, ó, tá? Trabalhei a parte reta e vou começar a parte curva. Chegou aqui, eu já tenho um ponto alto aqui, olha, que é aquelas correntinhas, lembra? Que vão fazer as vezes de um ponto alto? Então, eu vou introduzir aqui e vou fazer um ponto alto, ó. Então, nessa última corrente do meu trabalho, eu já tenho um ponto alto, que foi o primeiro que eu fiz, sabe aquele composto pelas 3 correntinhas? E aqui eu tenho um ponto alto que eu acabei de fazer, então eu já tenho 2. Então, para eu completar a volta dos 6 pontos altos, faltam 4. Então, eu vou pegando laçadas na agulha e vou fazendo, olha, 1, 2... Repara que eu vou prendendo, olha, esse é o terceiro, sempre na mesma correntinha de base, ó. Então, 3, 4. Então, agora eu vou contar quantas tem, para eu não fazer errado, tá? Esse processo tem que ser bem devagar quando vocês estiverem fazendo com o barbante felpudo, para vocês não contarem errado. Como ele tem muito pelinho, ele é muito, como eu posso dizer, faz muito volume, corre-se o risco da gente contar errado aqui. E a hora que chega lá no final do trabalho, só lá no final, o bico não dá certo, tá? Então, vocês têm que contar aqui bem devagar, olha. 1, tá vendo, ó? A última corrente aqui. Tá, ó, tá vendo que ela até laceou um pouquinho? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6º aqui. Aí, eu viro o trabalho e faço aqui um ponto baixíssimo, tá? Olha, cuidado para não desfiar o fio, tá? Principalmente naquele barbante ali, que é o felpudo. Se você desfiar, vai ficar muito ruim caso você precise desmanchar, tá? Então, desfiado ele não vai aparecer, mas se você precisar desmanchar, vai dar muito trabalho, porque os pelinhos dão nó. Então, você tem que caprichar bastante na volta, tá? Então, a hora que vocês chegam aqui, ó, a primeira volta completa, o que que faz? Você tá em cima aqui do 6º ponto, tá? Então, nessa volta, eu vou fazer, olha, 3 correntes, pego a laçada, vou pro próximo ponto alto. Olha o que vai acontecer quando eu vou direto para o próximo ponto alto. Quer ver? Eu vou fazer mais alguns para você ver.
Então, eu tô no 6º ponto ali, tá? E agora eu vim para a parte reta. Olha como ficou feio. Aqui, ó, ele ficou repuxado, tá vendo? Não ficou legal. Quando isso acontece, tá vendo? Ficou até um buraquinho. Eu tenho que fazer um aumento, senão ele não vai ficar bom. Então, vou desmanchar aqui e vou mostrar para vocês. Então, ó, pega a laçada. Aqui nesse mesmo ponto alto, ou no espacinho entre um ponto e outro, você vai fazer mais um ponto alto, assim, ó. Tá vendo? Que teve 2 pontos na mesma correntinha. É isso que eu quero. Ali tem um aumento. Então, eu quero que agora você vá preenchendo a sua volta com pontos altos, tá? Tudo ponto alto. Hora que você chega aqui na parte oval, faz aumento só se o trabalho precisar. Quer ver? Eu vou te mostrar. Olha lá. Então, aqui eu fiz o aumento. Depois desse aumento aqui, ó, desses 2 pontos altos no mesmo espacinho, eu fiz 19 pontos altos. Um ponto alto em cada ponto alto de base, sem segredo nenhum, tá? Chegou aqui no final, depois desses 19 pontos, eu vou ter que começar a minha volta, a minha parte oval. E é aí que mora o problema, não é mesmo? Então, presta bastante atenção, ó. Eu não consigo pegar a laçada e vir no próximo ponto alto. Se eu fizer isso direto, o meu trabalho, ele não vai fazer a volta perfeitamente, tá? Eu não consigo fazer isso em todos os pontos. Então, eu tenho que ir fazendo só quando dá, tá vendo? Ó, eu vou fazer um ponto alto, um aumento. Tá vendo que eu peguei entre um ponto e outro na argolinha? Vai no próximo, ó, próximo ponto alto, exatamente em cima dele. Faz um ponto alto, deixa eu puxar mais fio, faz um aumento, mais um ponto alto, outro aumento, entre um ponto alto e outro, assim. Outro ponto alto, outro aumento. Vamos puxar mais fio. Meu fio tá todo embolado, viu, meninas? Eu andei desmanchando, tudo embolado. Vamos lá, ó. Aumento, ponto alto, aumento, ponto alto, não precisa se preocupar, que eu vou contar todos os pontos para vocês. Olha lá, então vamos contar aqui o que eu fiz para eu conseguir fazer a volta. Tá vendo que ele fez isso, ó, voltinha completa? Então, vamos lá, vou contar para vocês. Então, eu tinha feito os 19 pontos, né? E aí, eu fiz 1, 2, melhor eu contar o aumento. Um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento, ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento e um ponto alto. Vamos lá. Então, esse é o 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, um em cada ponto de base, já tínhamos 6, não é? E aí, vai o aumento, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou contar de novo para garantir, hein, ó. 1, 2, 3, 4, 5 aumentos. Então, foram 11 pontos no total. 6 pontos altos, que a gente já tinha, e 5 aumentos, tá bom? Tô na parte reta do trabalho, eu vou seguir fazendo pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto de base, tá? Então, vamos lá, 19 pontos altos. Eu vou fazer os 19 e eu volto para mostrar o resultado. Meninas, olha, então tá aqui, tá? E eu vou seguir fazendo ponto alto, aumento, ponto alto, igual eu fiz na outra lateral lá, olha. Então, aumento, pega a laçada, um ponto alto. No meu caso, eu vou intercalando, né,
um aumento e um ponto alto até fazer a volta do trabalho, e no meu ponto isso fica muito bacana, porque eu tenho ponto muito solto. Então, eu não consigo colocar muitos aumentos, porque senão o meu trabalho ele começa a embabadar, sabe? Como eu tenho ponto muito solto, não fica bacana para o tamanho do meu ponto, para o formato dele, tá? Quem tem o ponto muito apertado, eu acho que até consegue fazer mais aumentos, tá? Mas lembrando que eu vou configurando o tapete de acordo com o meu ponto, que é solto demais. Então, se eu ficar lá colocando muitos pontos, muitos aumentos, o meu trabalho não fica legal, não funciona para mim, tá? Então, eu vou intercalando ponto alto, aumento ponto alto, chega no final, olha, eu prendo fazendo um ponto baixíssimo, tá? E olha como o trabalho já assenta na mesa, ele fica bem certinho. É lógico que a hora que você pega na mão, ele vai ficar bem mole. Aqui eu tô mostrando com o barbante tradicional 6, tá? Número 6. Mas com o barbante felpudo, ele vai ficar bem mole mesmo, tá? Ele é molinho mesmo, ele é bem macio. É normal, tá? Também é normal que o avesso do trabalho no barbante felpudo seja mais bonito que o direito, não tem problema, depois a gente vai usar o lado avesso dele, tá? Então, eu vou seguir fazendo a mesma ideia, ó, eu vou subir 3 correntes, vou fazer um aumento, porque eu não consigo alcançar o outro ponto sem esse aumento, o trabalho fica feio, tá? Um ponto alto, mais um ponto alto, deixa eu ver se eu consigo sem aumento. Assim, acho que deu certo, ó. Então, eu vou lá, ó, ponto alto, em cima de ponto alto, e vou fazer o aumento só quando ele for necessário, tá? Deixa eu puxar mais fio aqui, senão eu vou me enrolar. Então, o aumento só quando for necessário. Às vezes eu falo para vocês, coloca 2 aumentos, coloca 3 aumentos, e aí não fica bacana, tá? Porque o meu ponto é diferente do seu. Então, eu acho que vale aquela premissa de você fazer para o seu tipo de ponto. Você tem que adequar o trabalho para o tipo de ponto que você tem, tá? Não dá para eu, que tem o ponto muito solto, falar uma quantidade de pontos para uma pessoa que tem o ponto muito apertado. É claro que vai ficar diferente, que não vai dar certo. Então, deem uma comparada, o jeito do seu ponto com o jeito do meu ponto. Os dois são parecidos, os dois são bem soltos, tá? Se você tem um ponto muito solto, capricha aí na contagem de pontos e vê o que vai se adequar melhor. Se você tem o ponto muito apertado, muito fechado, eu acho interessante você colocar mais aumentos, porque aí não vai dar certo. A quantia de pontos que eu tenho não vai bater com a quantia de pontos de você. Você vai ver que vai ficar fechando o trabalho, sabe? Tipo, como eu posso dizer? A gente costuma falar que vira um chapéu, né? Uma touca. Então, se o trabalho faz isso, é porque tem pouco ponto. O seu ponto é diferente do ponto da pessoa que você está copiando, tá? Então, vamos lá. Deixa eu puxar mais fio. E aí, você vai fazendo até conseguir fazer a volta do trabalho de forma que ele faça a volta perfeitamente. Que você não tenha problemas aí do seu trabalho ficar enrolando, ficar com pontos demais, tá? Então, olha, eu fiz sem fazer aumento, eu fiz aquele primeiro aumento, depois não fiz mais. Então, eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pontos altos sem fazer nenhum aumento. Agora, na volta do trabalho, eu preciso fazer aumento, porque o meu ponto tá ficando repuxado. Ó, se eu passar para o próximo ponto, sem um aumento, ele começa a enrolar. Tá vendo que ele repuxou todo o trabalho? E também, olha, ele não tá acompanhando a volta do trabalho. Tá vendo? Então, nesse momento é a hora de fazer um aumento, tá? Que é o que eu vou fazer agora para vocês. Então, como que eu vou fazer aqui esse aumento? Eu vou desmanchar esse ponto, que ele não ficou bom, né? Visivelmente ficou repuxado, tá vendo? E aí, o meu aumento, ó, eu venho nessa argolinha
entre um ponto alto e o outro, tem essa laçadinha aqui, ó, vou vir nele, tá? Aqui eu vou fazer um aumento, ou seja, um ponto alto a mais. Eu vou em cima do próximo ponto, tá vendo? Não fui pra frente. Eu vou em cima dele e vou fazer um ponto alto. Vou repetir a mesma coisa, ó. Entre um ponto alto e outro, um aumento. Vai no próximo ponto alto. Em cima do ponto, trabalha um ponto alto. Outro aumento. Ponto alto tradicional. E aí, olha, você vai fazendo ponto alto, aumento, ponto alto, até você conseguir fazer a volta do trabalho. É importante que nesse processo de fazer ponto alto e aumento, você vá colocando o seu trabalho sobre a mesa e vai vendo como que fica o caimento da peça, tá? Isso é importantíssimo. Muitas vezes o meu trabalho não fica bacana quando eu tô tirando o trabalho, né, copiando de algum lugar, porque eu tô tentando fazer o meu ponto ficar igual ao de outra pessoa, e isso não rola, tá? Não fica bom. E às vezes vocês me perguntam, mas eu comecei a fazer o trabalho, aquele tapete lá seu, e ele não ficou legal não, olha, ficou muito solto, tá fazendo babado. O que eu tenho que fazer? Se ele tá fazendo babado, você tem ponto demais, tem que diminuir, tá? Se o trabalho tá fechando, sabe, enrolando as pontas, dobrando para dentro, é ponto de menos. O seu ponto provavelmente é mais apertado e vocês têm que ir pegando e colocando mais pontos de acordo com a necessidade, tá? E aí o meu é diferente do seu, não tem como eu te dizer. Só se o nosso ponto for exatamente igual. O meu é bem solto, tá? Então, ó, eu já comecei a parte reta do trabalho. Agora eu vou contar para vocês quantos aumentos que eu fiz nessa volta. Ponto alto é sobre o ponto alto tradicional, tá? Então, aí vocês vão distribuir os aumentos de acordo com a necessidade, como eu expliquei. O meu ponto não é igual ao seu, então você vai ter que distribuir esses aumentos ao longo do trabalho para ele não ficar repuxado. Eu vou contar aqui os aumentos para vocês, ó. Então, eu fiz um aumento aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aumentos, tá? Então, eu vou seguir, vou fazer toda a volta e do lado de cá, 9 aumentos também, tá? O lado direito tem que ser exatamente igual ao lado esquerdo, senão dá diferença no bico, tá bom? Vou terminar essa volta, a hora que eu terminar, vou fechar com um ponto baixíssimo e volto para ensinar a próxima carreira. Então, esse é o nosso resultado, olha, percebe que ele tá ficando bem certinho, ó, tanto avesso quanto direito, ele não enrola, tá? Então, esse é o nosso intuito, a gente tem um tapete que não enrola, que ele fica perfeito. Olha, eu tô com o ponto bem solto, ele tá bem molinho, mas ele continua sem enrolar, tá? Então, olha, eu vou subir aqui, 3 pontos, correntinha, vou pegar a laçada, vou fazer um aumento, porque eu não consigo alcançar o próximo ponto. Aí, faz mais um ponto alto, e eu vou seguir trabalhando pontos altos. Então, aqui, ó, nós vamos ter um total de 23 pontos altos depois do aumento. Olha aqui, ó, eu fiz 23 pontos altos. Aqui atrás tá o meu aumento, tá vendo? Ó, um ponto. Aqui, ó, entre 2 pontos altos. Depois dele, então, 23 pontos altos. E daí, eu começo a fazer o meu aumento, olha. Então, esse é o primeiro aumento da minha volta. E aí, olha, é o mesmo combinado que eu fiz com vocês. Faz aumento quando precisa, tá? Não precisa, não faz. Muito complicado esse negócio de aumento, porque às vezes a gente faz e o tapete enrola, tá? Então, é importante que vocês só façam aumento quando vocês verem que é necessário, tá? Então, ó, eu tô preenchendo o meu tapete. Até agora, ó, eu já fiz 1, 2, 3, né? Esse aqui é o terceiro aumento.
Então, ó, manda ver fazendo o trabalho e só faz aumento se precisar. Que é o que eu tô fazendo aqui, olha, vou fazer e vou testando. Consigo fazer sem precisar do aumento? Faço sem precisar do aumento. Quando não tem como e eu vou precisar, eu vi que o meu ponto não tá ficando bom, aí sim você faz um aumento, tá? Mas é só se precisar. É interessante que você vá fazendo e acertando lá o trabalho, numa bancada, numa superfície reta, para ver realmente se tá ficando bom, tá? Não deixa para ver isso depois de ter feito muitas carreiras, tá? É bacana vocês fazerem isso só quando a cada carreira, né? Não só no final. A cada carreira, vai fazendo, vai testando o seu trabalho para ver se dá certinho, tá? Não deu, não tem problema, gente. Desmancha, faz de novo. É melhor você desmanchar um tapete e fazer várias vezes e ele ficar bom, ficar do seu gosto, do que você fazer e ele não ficar bom. Ou pior ainda, você vender o tapete e a sua cliente reclamar, falar assim: nossa, eu lavei o tapete e ele não ficou bom, não, porque ele enrolou, ele ficou godê, né? Lógico que depende do jeito que é lavado, né? A gente sabe que artesanato a gente tem que ter bastante cuidado, mas o que depender da gente, olha, minha volta ficou perfeitinha, tá vendo? Agora eu vou contar os pontos. Vocês vão ver quantos aumentos tem. Então, primeiro aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho um total de 6 aumentos para minha volta ficar certinha. Então, eu fiz 5 aumentos, 9 aumentos e nessa volta 6 aumentos. Eu vou repetir, então, o que eu fiz desse lado direito do trabalho, também aqui do lado esquerdo. Lembrando que tem que ter a mesma quantia de pontos do lado direito e do lado esquerdo, tá? Depois, no final, eu posso contar os pontos e colocar aí na descrição para vocês. Aqui embaixo, sabe, no box tem a descrição, eu coloco para vocês, tá bom? Eu vou terminar a volta e eu já volto para mostrar o resultado. Então, olha, o nosso trabalho tá assim, ele tá com 1, 2, 3, 4 carreiras, tá? Eu vou fazer a 5ª carreira aqui com esse fio, tá? Lembrando que esse é um exemplo, porque nós vamos trabalhar mais com o barbante felpudo. Mas como é difícil de mostrar, então eu resolvi fazer com essa cor para vocês terem uma real noção de como que faz os aumentos e onde são os pontos, tá? Então, ó, subi 3 correntes, já vou começar fazendo um aumento. Eu acho importante já começar aqui para eu conseguir fazer depois ponto alto sobre ponto alto, tá? Então, aqui, olha, eu vou seguir fazendo pontos altos, num total aqui de 24 pontos altos. Então, aqui, olha, 24 pontos altos. Percebendo que ele fica certinho na mesa, olha, retinho, tá? Você consegue ver, inclusive, a linha entre os pontos altos, olha, tá todos na mesma reta. Por que que fica assim? Porque na hora de prender o ponto alto, eu prendo ele bem em cima, tá vendo? Um ponto alto em cima do outro. Acho bacana, tá? Tem gente que gosta de fazer nesse espacinho, mas eu prefiro fazer um em cima do outro. Agora, depois desses 24 pontos altos, eu vou fazer o meu primeiro aumento aqui para conseguir fazer a parte oval, tá? Lembrando que, dependendo do jeito do seu ponto, o aumento pode estar mais para frente ou mais para trás. Depois desse aumento, olha, eu vou seguir fazendo pontos altos. Deixa eu ver aqui, eu fiz 1, 2, 3 pontos altos. Vou fazer mais um aumento, esse é o segundo, tá? Agora, olha, tá indo normal, sem aumento. Eu fiz 2 até agora, nessa volta. Lembrando que se precisar, vou acrescentar mais. Olha, aqui eu já preciso de mais um, então o terceiro. Deixa eu puxar mais o fio. Feito esse aumento, eu vou seguir
Aqui, olha, eu fiz 3, então. Tô seguindo, tá? Só ponto alto o meu centro aqui do tapete. Por enquanto, 3 é um número bom. Vamos ver até quando eu consigo manter esses 3 aumentos. Olha, eu acho que aqui eu já vou precisar de mais um. Deixa eu ver. Ah, com certeza, ó, o ponto já não tá ficando, ele tá ficando de lado, tá vendo? Olha, ele já não fica alinhado. Então, eu vou pôr mais um aumento, ó. Então, esse é o quarto, tá? Quatro aumentos, e eu vou seguindo fazendo pontos altos. Lembrando que aqui eu tô fazendo com o barbante natural, mas que no trabalho a gente vai usar o barbante felpudo, tá? Olha, o quinto aumento. Então, lá no trabalho, eu vou usar o barbante felpudo, mas eu achei que aqui ficava ruim para mostrar para vocês com o barbante felpudo. É bem difícil filmar ele, sabe? Porque aí vocês não conseguem entender onde eu tô colocando o ponto, né? Prendendo o ponto na base. Então, acho legal a gente filmar com outra cor e depois eu mostro ele feito no barbante felpudo. Lembrando que a contagem de pontos é a mesma. Olha, eu fiz mais um aumento, esse é o sexto. A contagem de pontos será sempre a mesma, eu só troquei de barbante pela facilidade de mostrar para vocês aqui no vídeo, tá? Que às vezes não dá para mostrar muito bem com o felpudo. Dá para mostrar, mas é ruim de enxergar, né? De filmar, eu acho. Não sei, senti um pouco de dificuldade. Eu tinha gravado só com o felpudo, depois eu falei assim, não ficou legal, eu vou regravar com outra cor para vocês terem uma boa ideia. Então, aqui ficou, olha, 1, 2, perdi a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos. Então, nós ficamos com, a primeira carreira tinha 6 pontos, né? Aqui na volta. Depois, 5 aumentos na segunda carreira. Na terceira carreira, eu fiz 9 aumentos. Na quarta carreira foram 6 aumentos e nessa última carreira eu trabalhei 6 aumentos, tá bom? Então, eu vou terminar a volta, lembrando que aqui, olha, o lado esquerdo do meu trabalho tem que estar igual ao lado direito, tá? Então, se eu fiz 6 aumentos aqui, desse lado também 6, tá bom? Eu vou terminar a volta, mostro ele para vocês feito, para vocês confirmarem aí que ficou bem retinho, tá? Não tá enrolando. E também mostro ele já no barbante felpudo. Olha, então esse é o centro do tapete, ele tá pronto, tá? Então, só recapitulando, aqui nessa primeira parte aqui nós fizemos 6 pontos altos na mesma correntinha. Na carreira seguinte, os mesmos 6 pontos altos, só que nós fizemos 5 aumentos, tá? Lembrando que o aumento pega entre um ponto alto e outro. Na carreira seguinte, 9 aumentos. Nas duas últimas carreiras, nós fizemos 6 aumentos em cada uma delas, certo? Então, eu fiz esse centro aqui para vocês conseguirem contar bem os pontos, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês o equivalente no barbante felpudo. Aliás, se vocês quiserem fazer com barbante assim, olha, eu acho que fica lindíssimo também o tapete, tá? Mas eu vou mostrar com o felpudo, que é o que eu quero trabalhar aqui, certo? Esse aqui eu nem cortei o fio e arrematei, porque é só uma amostra. Mas se vocês quiserem, dá para cortar o fio e arrematar já nesse ponto, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Esse aqui é no barbante felpudo exatamente a mesma coisa. Vocês podem perceber que ele ficou um pouquinho mais cheio, porque por conta dos pelinhos, tá? Então, ele parece maior, tá? Mas é a mesma quantidade de pontos, eu não mudei nada. Eu até prefiro mostrar para vocês lá no barbante comum, para vocês terem uma boa visão, assim, dos pontos, da quantidade de pontos, tá? Você vai acompanhando por aquele, mas já fazendo no seu felpudo. Bom, como você percebeu, o seu barbante do lado direito, o seu tapete do lado direito, ele não tem quase pelinhos e o lado avesso é o que é bonito, né? É o que tem pelinhos. Então, eu vou usar esse avesso aqui como se fosse o direito, tá? Lembrando que eu já cortei o fio
e escondi por entre os pontos, igual eu ensinei no vídeo anterior, ok? Então, corta o barbante, dá um nozinho, vai descendo até aqui, olha, e vai trazendo por entre os pontos, que ele não fica aparente, ó, não dá pra achar um nó aqui. Meninas, o vídeo continua, tá? Essa é a parte 1 do tapete felpudo. Eu não quis cortar nenhuma explicação, expliquei com bastante detalhes para vocês como terminar o tapete felpudo, mas para não perder nenhum detalhe, o vídeo ficar bem explicadinho, passo a passo, eu resolvi dividir ele em 2 partes, tá bom? Então essa é a parte 1. Fica ligadinho aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho. Se você gostou do vídeo, já deixa um joinha e eu vejo vocês na semana que vem. E aqui na tela vai aparecer para vocês 2 vídeos para vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho. Até a próxima aula!